O programa que você vai assistir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores e produtores. Está começando mais um programa Tema Livre, que abordará sobre o lançamento simultâneo de duas obras de dois formiguenses. O livro Provocações Banais, escrito pelo jornalista Manuel Gandra Fonseca, e o curta-metragem E Agora José, do cineasta Rubens Câmara. Estaremos conversando com os dois autores das obras culturais lançadas aqui no campus do Uniforme G, Manuel Gandra Fonseca e Rubens Câmara. Participarão também do programa os dois atores de Belo Horizonte, o protagonista do curta-metragem, Abdon Braga, e Adilson Magar, que interpreta o papel do Mensageiro da Morte. Também estarão com a gente o coordenador do Centro Cultural do Uniforme G, professor mestre Cleomar de Matos, e o produtor musical Alex Arouca, responsável pela trilha sonora do curta-metragem. Não saia daí, Tema Livre volta já. Uniformação, a construção diária de seu conhecimento. Conversaria com o Manuel Gandra. Manuel, recentemente você proferiu uma palestra para alunos do curso de administração, falando sobre a sua trajetória, seu trabalho, sua administração. Hoje você dirige um jornal diário, também uma revista quinzenal e uma gráfica. Como é que era o Manel antes e como é o Manel hoje? Bom, o que mudou muito, quem é de Formiga se lembra que eu tinha que era uma funerária, que era o ramo de negócio da família e tal. E eu acabei indo para o jornalismo, e o jornal Pergaminho, todo mundo conhece, foi crescendo, e depois nós montamos uma gráfica, montamos uma revista. Então essa palestra que eu fiz para os alunos aqui do curso de administração foi contando como que eu lido, Eu não tenho o menor tino para ser empresário, mas acabei sendo dono de uma empresa. E o que acontece fora disso é uma produção cultural que eu procuro manter, que ela a única coisa que ela tem a ver com o jornal seria que todos os dois casos mexem com a escrita, No caso meu, por exemplo, eu agora estou lançando esse novo livro hoje, à noite aqui no Unifor, que é um livro mais que tem uma visão filosófica sobre a sociedade atual, seus mitos, como que as pessoas se levam pelas coisas que lhes são contadas. Então, a minha principal ideia nesse livro é fomentar, fazer com que as pessoas pensem, com que as pessoas questionem, com que as pessoas duvidem daquilo que lhes é apresentado. Então essa é a ideia minha no lançamento desse livro, que vai numa linha diferente um pouco dos outros. E como é que você consegue administrar esse tempo? Conciliar administrando as empresas e agora dedicando a essa área? O que existe de diferente é o seguinte: essa palestra que eu fiz para os alunos já teve o seguinte tema: uma empresa para não aborrecer o diretor. Então eu sou um cara que trabalha numa coisa que eu gosto. Então eu não tenho raiva no trabalho, adoro as pessoas que trabalham comigo. Na nossa empresa lá não tem horário de trabalho, as pessoas que fazem o seu horário. Então o nosso jornal tem a empresa funciona de uma forma mais relaxada. E isso faz com que eu não tenha estresse, com que eu não fique chateado hora nenhuma, e isso me dá tempo para que eu possa ter uma produção cultural paralela ao meu trabalho. Tudo bem, Rubens Câmara, outro formiguense também. Rubens, a ideia de rodar um filme totalmente em Formiga, inclusive aproveitando atores nossos. Bom, rodar filmes é meu hobby. Eu gosto de fazer cinema, faço cinema já desde 2002, e o cineasta ele sempre está procurando ideias, e para mostrar essas ideias, mostrar essas histórias, ele tem que ter um cenário. Hoje em dia, com o avanço tecnológico do computador, das câmeras digitais, muitos cineastas, principalmente no exterior, estão fazendo filmes virtuais. Não existe cenário, não existe nada. Existe um ator atuando com uma tela verde no fundo. Depois eles acrescentam... Nada de externo? Nada de externo. Acrescenta depois os monstros, as árvores, os edifícios, toda essa parnafenália de um filme. Agora, eu sou purista com relação ao cinema. Eu acho que o cinema tem que ser feito no cenário, em locações. Tá entendendo? Em Belo Horizonte eu fiz muitos curtas, a maioria deles é em locação, quase nenhum deles, só um que foi feito no estúdio. E como eu sou de Formiga, e como o cinema na vida de quem nasceu aqui, principalmente da metade do século passado, Quem viveu
o cinema aqui era muito importante para Formiga. Nós tínhamos, na época aqui, tínhamos 3 ou 4 salas de projeções. Tinha o Cine Glória, o Cine Rocha, o Cine Paroquial, né? O Cine Glória parece que tinha 1.204 lugares, de acordo com o Claudinei. É isso mesmo? É. E o Santa Terezinha também, né? Então é o seguinte, o cinema ele está vamos supor, na construção da minha infância, da minha personalidade, da minha formação artística, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que o cinema foi a primeira forma de arte que eu conheci, porque fora a banda que tocava no Coreto aqui de Formiga, né, a gente não via mais nada. A encenação de Semana Santa não tinha mais nada. A outra forma que tinha era o cinema. Então, eu resolvi vir fazer em Formiga, aproveitar os nossos cenários, aproveitar a nossa gente e fazer um retorno para a minha cidade, que eu saí daqui muito cedo. E, através de fazer esse filme, eu conheci muitas pessoas, reconheci outras e também... Você voltou à sua terra e... Voltei a Formiga, eu cheguei agora depois de 40 anos. Mas como você escolheu as locações aqui? Bom, as locações... Porque, posso elogiar, o filme vende a imagem de Formiga extraordinariamente, assim. É muito bonito as locações. As locações elas foram escolhidas, vamos dizer assim, recortando essa parte histórica, justamente porque a história do filme é uma história que se passaria numa pequena vila em que aquele personagem Carlos, né, se depara com esse grande momento da vida, que vai ser da vida de todos nós, que é a morte. Então, nessa vila, ele sai por ali, correndo essa vila toda. Então, eu criei essa vila com o cenário de Formiga, recortando justamente essas partes que dá... Vendeu... Aliás, as vendeu pessoas a cidade que têm visto, muito... falam assim, quero visitar Formiga. Isso. Cleomar, como é que você, como um professor de história, já passou pela sua cabeça também trabalhar um filme e dedicar na mesma área que o Rubens tem dedicado? Filme, realmente, eu só gosto de assistir e trabalho como na área de história. A iconografia, de uma maneira geral, e o filme é trabalhado como documento. Nós utilizamos muitas fontes documentais com filmes, né? O cinema alemão, nazista, que é fundamental para o cinema e para nós da história também. O que me chama a atenção, e quando você fala aí da questão do cinema, da história, e o Rubens retomando um pouquinho essa questão da infância, quando ele fala de Formiga ter essa relação com o cinema muito, muito próxima, né? Não podemos nos esquecer do São Antônio Valadares, que junto com Alonso Gonçalves, um cineasta mineiro aí que está fazendo bons filmes, né? Fez recentemente Confronto Final. Inclusive o Magassa também trabalhou com ele. Também. Os dois participaram do filme. E é que nem Cangue Candê. O Alonso, recentemente vocês fizeram a participação na Amazônia. Na Amazônia, E foi o seu primeiro longa, né? O filme do Confronto Final, né? Isso. Nossa, foi meu primeiro filme. Seu primeiro filme. Porque sempre trabalhando só com teatro, né? Esse foi o primeiro. Minha estreia no cinema foi com Confronto. Bom, então aí você tem o Alonso Gonçalves, né, que trabalha. O início do cinema em Formiga é muito interessante, porque eles viam o cinema nas raras oportunidades que tinham e guardavam o restinho do filme lá. Os fotogramazinhos. Que cortavam, e eles começaram a criar maquininhas para exibir aquilo. Que interessante. Então, se você pegar a história do Alonso Gonçalves e do São Antônio Valadares, que começou essa história com o cinema, muito interessante. Depois o São Antônio Valadares continuou fazendo o filme Super 8, então tem várias imagens históricas de Formiga. Me lembro aqui de um filme dele, quando o Tancredo Neves esteve em Formiga fazendo uma inauguração. Então ele tem um acervo muito interessante. Nós temos o Geia, que se tornou crítico de cinema, publicou pelo menos uns 4 ou 5 livros sobre filme. O Geia trabalhou naquela revista Manchete, chegou a fazer até cobertura de um Oscar de entrega pela revista. Nós temos recentemente também o Joy Basílio, que fez um filme rodado aqui até no... Né? Esperanto. Isso, em Esperanto, rodado aqui até nessa instituição, no Unifor. Então, é bem interessante. Quer dizer, você tem uma história de cinema em Formiga, né, com uma história bem próxima, e você tem agora essa retomada da própria cidade como
mesmo tendo aparecido o seu filme como um cenário, mas um cenário muito bonito, um cenário que faz sentido dentro da trama, né? Não é só uma visão de passagem, mas o Alex comentou que você mostra a imagem, a cidade muito bonita de Formiga. Então, eu vejo que, falando de história, a gente tem essa relação do cinema, né, propriamente dito, você tem essa história de Formiga passando pelo cinema, e você tem agora o Rubens retomando a cidade, né, e principalmente com as locações, pegando o casario formiguense. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Tema Livre. Muitas vezes tentamos descobrir como será o nosso futuro, mas nos esquecemos de que sem o foco certo, nunca iremos chegar a lugar nenhum. Quem tem uma meta traçada sabe que pode chegar mais longe. Venha se especializar no Unifor MG, Gestão em Administração Pública e Secretariado. Informações 0800 283 0494. Unifor MG, a marca do seu tempo. Voltamos com o Tema Livre, conversando sobre o livro de Manuel Gandra, Provocações Banais, e também do curta-metragem de Rubens Câmara e Agora José. Quem é Abdon Braga? Bom, falar de Abdon Braga é melhor que fosse outra pessoa, né? Mas, enfim, eu trabalho como ator, né? Já tem 10 anos, principalmente no campo de teatro, né? E também com o cinema. O cinema já tem um tempo menor, que são 3 anos. Meu primeiro trabalho, como falei, foi com o Alonso, que foi o confronto final, né? A partir daí, me interessei mais em investir no cinema. E de 2004 para cá já foram 16 curtas. Desses 16, 2 curtas com o Rubens. E ele morreu nos 2. E morri nos 2. Morreu nos 2? Ele sempre volta. E nos 2, o Adilson também estava junto, na Magada estava junto também. Como é que teve esse início aí, conhecer o Rubens? Como é que surgiu essa oportunidade? O Rubens, ele me convidou através de um dos curtas que eu tinha, num lançamento, a gente se conheceu lá, e ele me convidou para fazer o 3 da madrugada, né? Na verdade, eu vi ele no curta e conversei com ele e falei assim, olha, eu tenho um roteiro para você, eu vou te chamar um dia desse aí. Porque ele tinha cara de bêbado e de morto. Eu falei, tá aqui, filho, não precisa interpretar nada. Ainda bem que você falou que tinha, né? E essa iniciativa do Rubens, mesmo que você classifica de vir para a cidade natal dele, né? Nossa cidade, Formiga, essas cenas serem rodadas todas aqui, você que não conhecia a cidade, se torna mais difícil quando não conhece ou não? Se torna mais fácil? Não, é uma surpresa boa, né? Porque eu acho a cidade do interior, porque eu sempre morei na capital, e você conhecer a cidade do interior, de todas que eu conheci, aliás, todas que eu conheci, sempre fui muito bem recebido, é um outro calor, né? As pessoas te tratam muito bem, acho que é como você vai na casa de um amigo, né? E você lá é muito bem recebido. E o trabalho aqui que o Rubens fez, né, desenvolveu, eu acho muito bom, eu acho muito gratificante para a própria cidade também. Nós acompanhamos a gravação, né, um pouco da gravação, tentando no make-off da gravação, e percebemos assim a paciência que você, como todos os atores, como o Adilson, principalmente vocês dois, né, já estão na estrada há um bom tempo, né? Que a paciência de repetir cena, de fazer de novo, né? Nós, depois de ver o filme, essas cenas foram feitas várias e várias vezes, né? Essa paciência precisa existir, né? Tem que dedicar mesmo e gostar muito. Claro. Eu acho o seguinte, trabalhar principalmente com teatro, com cinema e trabalho todo em geral, se você gosta do que você está fazendo, né? Se você tem vontade, com certeza vai ter qualidade, né? E você unir uma equipe que está pensando igual, que está com a mesma vontade de fazer, aí sai um trabalho sem problemas, é uma coisa bem tranquila, te traz uma satisfação final, né? Você vê o trabalho pronto, de tudo que você fez ali,
te deixa orgulhoso. E você falou do seu espetáculo, de participar. A possibilidade de Formiga receber um espetáculo que você dirige? Sim, você sim. participa? Eu tenho uma produção de um espetáculo adulto, é uma comédia, chama Médico à Força, e ficamos 1 ano e meio em cartaz em Belo Horizonte. E agora nós estamos partindo para a cidade do interior de Minas e São Paulo também. E conhecendo Formiga, né? E o pessoal daqui, eu acho que temos condições de trazer ela para cá. Adilson Magar. Sim. Também trabalhou no confronto final com Alonso Gonçalves, né? Foi um prazer. Com o Rubens. A carreira começou quando? Assim, de que forma que ela surgiu? Em verdade, a carreira cinematográfica foi com o Alonso, né? No cinema eu comecei com o Alonso. Eu já mexo com essa área cultural já desde criança, né? Com teatro. E para o cinema, o primeiro filme que eu fiz foi com o Alonso, isso já vai lá uns 18 anos atrás, chama-se Somewhere in Brazil, né? Que é um filme que o Alonso fez todo falado em inglês, né? É uma loucura. O Jackson Antunes também está, né? Não, o Jackson nesse não participou. E foi logo, acho que foi o segundo filme, o terceiro do Alonso, depois que ele ganhou o prêmio, né, com Os 13 Pontos, que é um outro filme dele muito bom, onde ele também atua como, né? Ele atua no filme. E aí ele me chamou para participar desse filme dele, né, Somewhere in Brazil. E foi a minha primeira experiência com o cinema até então. E de lá para cá, já foram tantos que eu já até perdi a conta. Esse convite do Rubens, né, para participar desse curta-metragem, essa ligação, Rubens de Formiga, Alonso também, isso tem a ver? Assim, Formiga tem... Não, engraçado, eu acho que são coisas de antenas, sabe? Literalmente. Porque o Rubens, eu vinha conhecer o Rubens, eu estava fazendo um curso de cinema e lá dentro havia esse propósito de fazer, né, vários curtas-metragens, e o Rubens fazia parte da produção desse filme. E onde eu fui diretor de elenco, né? Eu trabalhei como diretor de elenco dessa filmagem. Ali a gente se conheceu. Posteriormente a isso, o Rubens veio me convidar para participar de filme dele, que foi A Carta. Né? Foi o primeiro filme que eu fiz com o Rubens de fato. Né? Um filme muito interessante também. E daí para frente a gente começou a trabalhar junto sempre, né? Não sei porque ele gostou do meu trabalho, aí um louco acreditou talvez nisso. Talvez seja falta de outros atores. Falta de oportunidade, né, para outros. Não, brincadeira. Eu quero fazer um depoimento, é o seguinte, que o Magar, além de ser um excelente ator, muito obrigado. Ele é também um excelente diretor de elenco, tá? E como amigo tal, ele, por exemplo, nesse filme que eu fiz, Na Carta, no 3 da Madrugada, ele também traz uma colaboração na feitura. Ele participa além do ator, a gente percebeu. Isso. Da mesma forma, o Abington também aqui em Formiga participou bem ativamente disso aí. Então, o Magar, ele tem essa habilidade, esse talento, que envolve não só a atuação dele, que é impecável, acho que os 3 curtas que eu tenho com ele, é uma coisa assim fantástica, né? Então, quem pensa em fazer em cinema, acho que pensa sempre num Magar. Se surgisse um Magar aqui, que é só escrever o roteiro e toma, tá entendendo? Que interessante saber disso, fico surpreso. A prova é que ele próprio deu depoimento para a gente hoje, que ele tendo participado na minissérie Amazônia, né? Foi muito elogiado, vários diretores lá da Globo estão interessados em outros trabalhos dele, etc. Então, quer dizer, você vê que realmente esse meu gosto é quase que óbvio, né? Eu vou deixar que a mesa aqui faça alguma pergunta para o Magar relacionado, principalmente à Amazônia, né? A série da Globo. Quando nós chegamos a observar, e de repente, você vê que lá eu conheço, né? É o Magar. Então, realmente, para a cidade, nós que convivemos durante poucos dias, mas, né, percebemos o seu trabalho aqui, eu acho que é gratificante para a cidade, né, Manuel? Claro. Uma coisa interessante que eu gostaria de saber é o seguinte: eu conheci o Rubens, eu estava escrevendo o meu livro, estava na metade do livro. Ele chegou um dia lá no jornal, nós sentamos, conversamos, aí ele mandou para mim 8 filmes dele. Tá. E eu assisti aquele A Carta. E você é a mesma pessoa, que você está muito mais velho lá. Eu queria saber como é que você conseguiu. Tão acabado lá. O trabalho de maquiagem é uma coisa fantástica, né? Mas não é só a questão da maquiagem em si, né? Eu não sei como funciona.
Lá realmente está bem mais... incorpora isso? O comportamento... Isso aí realmente é um trabalho... Isso vem muito do teatro, né? Antes de fazer o cinema, eu fiz teatro demais. E o teatro te dá essa estrutura, né? Aquela coisa do laboratório, né? De buscar personagem. Você tem que trabalhar realmente um outro ser. Você se coloca de lado e vai trabalhar realmente uma outra identidade, uma coisa assim, né? E ali o que eu senti que tinha que ser daquela forma realmente, né? Eu precisava de fazer um velho já quase que um caquético, na verdade aquela coisa de ser trêmulo, que todo velho acaba perdendo essa coisa da rigidez do jovem. O jovem, ele é todo, né? E não tem jeito, na medida que os anos vão passando, a musculatura vai enfraquecendo, suportar o corpo já é complicado, né? Então tem essa coisa de você buscar essa realidade e levar para o personagem. Né? Manuel, com certeza tem um pouquinho de formol também ali na história dele, de preservação. Talvez, hein? Nós vamos continuar conversando sobre o Magá, sobre o Raimundão, né, de Amazônia, também falar da trilha sonora do filme, mas nós vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco com o Tema Livre. Muitas vezes tentamos descobrir como será o nosso futuro, mas nos esquecemos de que sem o foco certo, nunca iremos chegar a lugar nenhum. Quem tem uma meta traçada sabe que pode chegar mais longe. Venha se especializar no Unifor MG, Gestão em Administração Pública e Secretariado. Informações 0800 283 0494. Unifor MG, a marca do seu tempo. Voltamos com o Tema Livre. Magá, a sua aparição na Globo agora, dessa vez, foi a primeira vez que você teve essa oportunidade ou já participou de outras? Não. Tive a oportunidade de trabalhar no Grande Sertão, né, Veredas, com o Walter Avancini, que foi realmente a primeira minissérie, me parece, da Globo, né? Foi o que abriu as portas para a Globo dentro desse segmento, né? E naquela época, sim, eu posso dizer que foi uma epopeia, porque na época a coisa eram muito externas, era um comboio enorme, a gente entrou pelo norte de Minas todo, né? Tudo quanto é canto do norte de Minas, a gente entrava, um mundo de gente. E foram 6 meses de gravações, né? Mas também foi um trabalho assim, maravilhoso. Essa foi a minha primeira oportunidade realmente de trabalhar dentro da Globo. Posteriormente, tenho feito trabalhos parcerizados com a Globo, né? Trabalhos que eu faço e que acabam caindo dentro da grade da Globo. Mas, e esta agora, Amazônia, foi um convite, né, que me veio para participar, que foi, né, veio de coração, né? Aceitei de coração também, né? E como é que esse convite apareceu? Como é que ele já está programado? Quando você está filmando aqui em Formiga, gravando aqui em Formiga, já está sabendo que ia participar? Não. Aconteceu o seguinte, tem uma amiga em comum né, do Rubens, que é uma atriz e produtora também, que é a Gisele Werneck. Nós fizemos um filme, um curta-metragem, chama-se Era Uma Vez. E ela, como já havia participado, já tinha tido algumas aparições em novelas da Globo, ela resolveu levar esse filme nosso para mostrar para o pessoal lá no Projac. Então a produtora de elencos lá da Globo, uma das produtoras, viu, falou: eu quero esse ator para a minissérie, né? E eu estava em Belo Horizonte filmando outra coisa e não estava sabendo daquilo. Eles estavam me procurando já para a primeira fase ainda da Amazônia. Eu não estava ciente de nada, e eles tentando me localizar, e aconteceu um fato interessante, que algumas semanas antes haviam roubado um celular meu, que era exatamente o único contato que a produtora da Globo tinha para comigo, que seria esse telefone. E ela ligando e não conseguia falar comigo. A Gisele retorna de umas viagens aí, levando nosso filme para festivais, essa coisa toda. Fala: como vocês somos desse jeito, todo mundo atrás de você e você não dá notícias? Falei: como? Aí que ela veio me explicar que o pessoal da Globo estava querendo fazer um contato comigo para trabalhar na minissérie, né? Foi então que eu descobri que ela só tinha esse meu contato. Então mandei um e-mail para lá, e no mesmo dia, questão de algumas horas depois, o telefone meu toca, era a Márcia Andrade do Projac me ligando: não, preciso de você aqui, que não sei o que mais, aquela coisa toda. Eu não podia, eu estava em filmagens. Falei: olha, agora antes de carnaval tá difícil, né? Talvez só depois de carnaval. Então, tudo bem,
Para o que nós precisamos, até passou a fase, mas ainda faço questão de você vir aqui, fazer seu cadastramento. Falei, mas eu tenho cadastro aí na Globo. Não, já olhamos aqui, tudo não tem mais. Eu não sei como essas coisas também, né, acabam sumindo ali dentro. O movimento é muito grande, né? Mas esse contato do próprio ator, de qualquer profissional, que área que seja, então, por essa experiência, ele tem que manter esse sempre atualizado. Sim, tem que estar sempre procurando, né, os canais. Esse relacionamento tem que... Porque queira ou não queira, porque muita gente, se você for analisar, todo dia entra, sabe, aos montes, né, cadastramento dentro da Globo, né? E eles não têm como ficar armazenando tudo isso realmente. A gente trabalha com imagem, né? Trabalha com a imagem. E a imagem vai mudando com o passar dos anos, não tem que ver como é que está. Isso também, né? Você tem um cadastro lá que você está por exemplo, está de barba, e quando entra em contato ele já está sem, então tem que ter uma... ter uma atualização. Fato é que, diante disso, acabei indo lá para a Globo, fiz um cadastramento e coincidiu na hora que a gente estava almoçando, estava numa mesa ao lado todo o staff principal da minissérie, que era a Glória Pérez, né, a autora, os 3 diretores, né, e mais algumas pessoas do elenco, a Iris, que é professora de prosódia, estava todo mundo sentado numa mesa, e o Milton Gonçalves, que é uma pessoa que a gente tem um relacionamento legal, que eu olho para ele e falei, mano, velho, sabe, eu aponto para ele também assim, quer dizer, já se estabeleceu alguma coisa. Aí vem a Frida, que era a produtora da minissérie, né, produtora de elenco, olha para mim, eu quero esse ator. Eu não estava nem cadastrado ainda, né? Aí a Márcia disse, não, ele não foi cadastrado ainda não, mas era ele que nós estávamos procurando. Então ela me fez pagar um mico maior, né? Essa foi terrível, me fez, fique em pé aqui. Eu fiquei em pé. Ela foi lá na mesa e começou a conversar com o pessoal, e apontando para mim, eu em pé, olhando para eles e olhando para mim, aquela coisa, sabe? E de repente ela veio, tudo resolvido, né? Você já está na minissérie, agora só temos que ver com que papel e em que momento da minissérie. E uma semana depois eu estava descendo para o Rio com o personagem Raimundão, que não é fictício, é um personagem real, né? Ele é primo de Chico Mendes, é a pessoa que está lá... Inclusive, ao lado ali do papel do Chico Mendes, que era o Cássio, exato, né? Aí me coube esse personagem, né? Que para mim foi um presente, uma coisa assim, maravilhosa. E trabalhar com uma equipe, sabe, sinceramente, assim, imbatível, né? É realmente uma coisa... Voltando ao curta-metragem, o Alex Aroga, que é produtor musical, foi responsável pela trilha sonora, né? Essa encomenda, foi uma encomenda para preparar essa trilha? Como é que ela foi preparada e como é que você preparou tudo isso e mostrou para o Rubens para ver se é isso que ele queria? Bom, primeiro ele me comunicou através do Túlio, né? Manuel e Túlio, né? Manuel e Túlio, que me indicaram, porque ele não me conhecia. Aí ele me mandou o filme para mim assistir, eu assisti várias vezes, e a gente comunicou através de e-mails. Eu fazia um pedacinho, mandava para ele ver, ele dava opinião, o que estava dentro do pensamento dele ou não. Aí eu fazia outro pedacinho e mandava. Muitas mudanças aí nesse intervalo? Milhões. Exigente? Não é exigência. É para até a gente chegar num... Mas eu também dava palpite na parte dele. Ele aceita bem, ele não tem essa... Mesmo porque o cinema ele é uma criação coletiva, né? Realmente. E não dá para fazer cinema sozinho, né? Que negócio de uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, não. E uma grande equipe. Tem que ter mais pessoas. E foi a primeira vez que eu assisti um filme sem trilha. É ruim. É um filme... não tem nexo, assim. Não tem até deve ser bem difícil para vocês, eu fico imaginando, representar sem... porque o público já assiste com a emoção do áudio junto. Exato. E vocês representam sem aquilo ali. Quer dizer, vocês têm que ter a emoção dobrada, né? Isso é uma coisa muito deve ser bem interior difícil. mesmo. Faz muita diferença quando você tem uma... Eu já assisti o filme com a emoção que eles passaram, que ele pensou, para mim colocar por cima, né? Eu considero mais fácil para mim. Deve ser bem difícil. Depois do filme pronto, já está sendo lançado. É gratificante isso. Ainda mais agora que eles um global, o outro fez 16 filmes, não sei quantos. Olha onde é que a gente está, né? Onde que Formiga está, né? Eu ia fazer um comentário seguinte. Quando o Rubens teve a ideia de filmar em Formiga, ele me procurou no jornal e eu não tinha nem noção do que era. Igualzinho eu. Tá certo? Então ele me mostrou o roteiro, eu fiquei meio sem graça de ver, eu não sabia se era bom ou ruim. Tem parâmetro para analisar isso. E eu vi aquilo, nós fomos conversando, e eu ele me mandou um filme, me mandou 8 filmes, eu fui vendo aqui no filme, queria jogar o jornal fora.
Queria ser cineasta. Quer mexer com o cinema, que é muito... Não, eu também estou querendo mudar de ramo. Quero fazer só trilha para ele agora. Então é muito... É fascinante, porque o mais impressionante disso é o seguinte. Todo artista, no momento da concepção da obra, pressupõe um pensamento. Então, por exemplo, a partir do momento que eles estão fazendo o filme, então isso tudo já está na cabeça dele. Tá certo? A música que você colocou já está na cabeça dele. O que está na cabeça dele. Pois é, mas o que eu estou querendo te falar é o seguinte, Alex. A dificuldade que eu teria de fazer um filme seria conseguir imaginar o todo. O final, o produto. Todo, tá certo? Pera lá, olha, eu tenho uma ideia e essa ideia vai se transformar nisso que está aqui. E eu tive essa oportunidade de ver o roteiro com ele antes do filme ser filmado. Tá certo? Antes de encontrar com o pessoal daqui de Formiga que trabalhou e tal. E até vi o filme sem a música, tá certo? E depois vi o filme pronto. Quer dizer, esse processo, tá certo? É um processo inimaginável quando você vê a obra. Uhum. Tá certo? Quer dizer, para quem não é familiarizado com essa arte. Tá certo? Realmente. Porque, olha só para você ver, no caso do cinema que eu estou fascinado, você lida com a música, você lida com a arte cênica, você lida com literatura, você lida com fotografia, você lida, aí você soma o personagem, no caso o ator naquele momento, você soma o cenário, você soma o som e aí tem que chegar na emoção que ele transmitir para mim, para eu que é o que ele tinha pensado lá no começo. Tá certo? Então é uma coisa fascinante. É fascinante mesmo, inclusive eu comecei, assim que o Rubens me mandou o filme pronto, eu tirei uma cópia pirata dele. Já está pirateando. Não, mas eu mandei para o prefeito, para o prefeito Luiz, na mesma hora, você tem que assistir, você tem que... Aí mandei para ele está impressionado, ele inclusive me falou que está doido para que o Rubens venha fazer oficina em Formiga. Inclusive falou no festival, né? Tá certo? Ele falou comigo que nós temos que trazer o Rubens para cá para dar curso, para nós temos tanto de gente em Formiga mexendo com cinema. E o próximo roteiro vai ser rodado aqui também, não vai? Se Deus quiser, e se vocês ajudarem. Mas, se for musical... o Manuel, assim, para mim, foi uma grata satisfação conhecer ele. Eu o tenho como amigo já, né? E essa identidade com a arte, com a coisa toda, me impressionou também, né? Porque eu vi a emoção dele lá ao ver os filmes, ao comentar aquela coisa toda. E a gente que faz, essa que é a grande verdade. Há um ditado meio cinematográfico que diz que o diretor, ele é um deus ali que cria um universo, né? Mas essa bola, esse universo que ele cria, é só para trazer aquela mensagem que ele tem. E a mensagem que eu procuro com meus filmes, independente daquelas filosóficas, etc., que estão ali na história, tem essa de despertar no ser humano um prazer de querer construir alguma coisa, de querer produzir alguma coisa. Aonde quer que eu vá com meus filmes, sempre tem aquela pessoa que fala assim, eu quero fazer um também. Eu acho que isso é a melhor resposta que eu tenho. Por quê? Porque eu acho que desmistifica, porque a gente assiste o filmão americano, a gente nunca vai fazer uma vez. Mas quando vem Rubens Câmara fazendo, o Magá, por exemplo, o filho do Alex não acredita, não é ele que está lá. Na Amazônia, meu filho assistiu a Amazônia e não acreditava. Não é ele, não. Com uma barba enorme. Não é pela aparência. É porque não pode ser ele que conhece meu pai, que estava no mesmo filme do meu pai. Entendeu? É outro. Sai lá da Globo, sai lá da Hollywood e vim aqui para Formiga. É outro hemisfério. Então, quer dizer, esse prazer que vem de escutar as pessoas, eu gostaria de fazer, igual eu vejo meu irmão, né, você conhece bem lá, muito gozador, ele falou assim, esse filme ficou bom porque eu participei. Olha, Formiga está num cenário nacional, fiquem atentos a isso. Que coisa boa, né? Pois é, nós queremos agradecer a Abdon Braga, a Dilson Magá, Rubens Câmara, Manuel Gandra, Alex Arouca, Cleomar de Matos, pela participação, pela atenção ao Tema Livre. A você de casa que esteve com a gente e aguardamos no próximo programa. Até lá. Não, Carlos. O começo. Os tais amigos que eu tenho que conhecer. Nem sei onde deixei aquelas cartelas. Não se preocupe. Eu as guardei para você.
Bem, Carlos, você tem que ir. Vá. Cumpra sua missão. Histórias tão reais, sonhos que se tornam imortais, nos contos desses nossos ancestrais, que tornam o azul bem mais azul, que nem diferem o norte do sul, mas sabem ver. Uniformação. A construção diária de seu conhecimento. O programa que você assistiu agora foi uma produção independente de responsabilidade de seus idealizadores e produtores.